Olá, meu nome é Daiane, sou psicóloga do programa Valorização da Vida. Eu e meu grupo viemos hoje trazer algumas dicas para contribuir com o mês Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nosso programa é da Secretaria Municipal de Educação, amparado pela Superintendência de Gestão e Normas. Pessoal, então, hoje nós viemos aqui conversar um pouco com vocês sobre o que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É o envolvimento de uma criança em comportamentos sexualizados para os quais ela ainda não está preparada, para os quais ela ainda não tem idade para compreender e reagir adequadamente. Então, para que haja a prevenção, nós precisamos sempre conversar com a criança até que ponto é aceitável que alguém a toque. É preciso também explicar para a criança que nenhum adulto ou outra criança mais velha mantenha com ela determinados tipos de segredos que não possam ser compartilhados com adultos ou seus responsáveis. Em alguns casos também, a criança apresenta rejeição a algum adulto ou criança mais velha, ou até mesmo o contrário também pode acontecer, aquele contato excessivo em que nós, responsáveis, acabamos suspeitando, daquele relacionamento. Alguns sinais são importantes para que a gente perceba o comportamento da criança, para que a gente observe o conjunto social em que ela se encontra, para que a gente possa ajudá-la em algumas situações. Por exemplo, conhecimento e linguagem de conduta sexual avançada para a idade dela. Se você perceber que a criança está com algumas falas ou comportamentos inadequados em relação à sua orientação, comportamento sexual, a gente precisa já ficar atento para que a gente possa conduzir a situação. Machucados e queixas de dores constantes sem motivo aparente. Também é necessário que a gente observe. E também benefícios materiais. Quando a criança traz para casa alguns benefícios materiais, alguns objetos que recebeu sem que ela consiga explicar, pode demonstrar que ela esteja sendo comprada, que o seu silêncio seja comprado por algum adulto ou criança mais velha. Então a gente precisa também estar atento a isso. Isolamento social também é algo muito importante que a gente observe, se a criança apresentar. É aquela criança que não quer ficar perto dos amigos ou de algum grupo da mesma idade ou do mesmo local, da mesma comunidade, quando ela foge de qualquer contato físico, seja com o familiar ou com as pessoas do convívio comum dela. E também quando a criança apresenta regressão de comportamentos, ou seja, são aqueles comportamentos os quais ela já venceu, os quais ela já passou e ela retorna. Por exemplo, a criança que já não faz mais xixi na cama, quando ela volta a fazer, de repente, sem motivo aparente, criança que chupa dedo, a criança que apresenta algum isolamento que ela já não tenha mais apresentado em outros momentos, que ela já tenha superado, já estava mais socializada e ela regride esses comportamentos de isolamento, E também as mudanças bruscas e repentinas de comportamento. Quais são elas? Medo de ficar perto de algumas pessoas ou lugares, mudanças extremas no humor, seja para um humor mais agressivo ou para um comportamento mais hostil. Mudanças na escola, por exemplo, a falta de socialização com o grupo, a falta de desejo, vontade ou iniciativa de realizar as atividades propostas pelo grupo de professores, pela comunidade escolar. Também a mudança repentina na alimentação, aquela criança que começa a se alimentar em excesso ou a recusar os alimentos, também é preciso que a gente observe. Mudanças também no modo de se vestir. A criança que começa a ter uma aparência mais descuidada, que não quer trocar de roupa e nem despir-se ou tomar banho na frente de outras pessoas com as quais ela já tinha esse comportamento comum adequado dentro de casa, Ou também com um comportamento de vestimenta inadequado para a estação do ano, por exemplo, no verão usar casacos, roupas muito fechadas que tampem, o seu rosto, o seu corpo, também é uma conduta que a gente pode observar. E também condutas autodestrutivas. Quando a criança realiza automutilação ou até mesmo se coloca em situações de risco, de perigo constante, seja por brincadeiras ou por comportamentos que acabem desencadeando algumas situações perigosas para ela. E também a tristeza excessiva é algo que a gente precisa observar. Tem a tristeza de alguns acontecimentos que a gente se sente triste, mas tem aquela tristeza recorrente, na qual a criança para de se socializar, se isola, não troca mais experiências nem com o grupo familiar, nem com o grupo social ou comunidade,
tá bom? Então, vamos ficar atentos, acompanhar essas situações para que a gente evite algumas consequências, né, que o abuso e exploração pode causar na vida da criança. Porque essa criança pode desencadear um sentimento de culpa, que no futuro pode trazer alguns prejuízos, como autoflagelação, tentativas de suicídio e até mesmo transtornos psicológicos, né? Denuncie, caso necessário, ao Conselho Tutelar, Vara de Infância e da Juventude, Delegacia da Mulher ou até mesmo o Disque 100, onde a denúncia pode ser anônima. Então, ajude-nos a cuidar das nossas crianças. Obrigada!